Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui com este HD da Western Digital e eu queria mostrar para vocês algo bem interessante. Vamos abrir ele. Aqui. E vamos abrir ele também aqui fisicamente. Ok, então dentro do HD ele tem essa plaquinha, ok? E se nós tirarmos essa plaquinha, vemos que é um HD SATA, um HD da Western Digital de 1.5 teras. E esta plaquinha que vem junto com a case é uma placa de criptografia. E nós vamos ver na prática o que isso ajuda para quem trabalha com recuperação de dados. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é ligar este HD sem a plaquinha no nosso DockStation e dar uma olhada na tela para ver como é que ele aparece. Vamos para a tela do nosso computador. Pessoal, aqui nós estamos vendo que o HD ele apareceu, ó. Esse aqui é o nosso HD da máquina e esse é o HD do DockStation. Nosso Western Digital está aqui, ó. Western Digital de 1.5 teras. Ele está detectando sem partição, não alocado. Aqui, ó. Quando está em preto assim, é porque está sem partição. Mas na verdade ele tem uma partição. E por que ele não está reconhecendo? Por causa da plaquinha de criptografia. Quando isso acontece? Então, quando o nosso cliente ele compra esse tipo de HD, o HD de fábrica ele vem com um executável da Western Digital, onde caso ele clique naquele botão e insira uma senha no HD, o Western Digital faz uma criptografia de todos os dados, ele protege os dados do cliente, para que ninguém possa acessar sem ter aquela senha. Então, se o cliente fizer isso, o HD está criptografado. Se ele não tivesse feito isso, ao eu colocar aqui no DockStation, porque a plaquinha não iria servir para criptografia, então iria reconhecer sendo SATA ou USB. Porque sem a criptografia, isso aqui só serve para ser um HD USB. Essa plaquinha aqui, ela transforma o SATA em USB, ó. Tem a conexão USB aqui e a parte da energia. Então, ao o cliente clicar para colocar uma senha, fica com criptografia. Então, sem a plaquinha, o HD não reconhece como vocês estão vendo na tela. E, se ele não coloca a senha, o HD detecta tanto SATA quanto USB. Ok, agora vamos fazer o teste com a plaquinha. Pessoal, olha só a grande diferença. Vocês lembram? Vamos colocar aqui as duas telas para vocês compararem. Olha a diferença. Ele pega letra da unidade, ele pega ali também a execução do Western Digital, aquele softwarezinho que eles têm para criptografia, e já reconhece em azul. Como você pode ver, né? Uma partição azul, ela já indica que o HD tem dados que podem ser acessados com a senha do cliente. Então, você viu que para a recuperação de dados, esse detalhe é muito importante, porque você vai pegar o HD do cliente, vai conectar na sua máquina e você não vai conseguir recuperar nada. E você vai ficar apavorado pensando, o que eu estou fazendo de errado? Bom, é bem simples, você precisa pegar aquela caixinha e abrir aquele case e procurar a plaquinha. Porque sem essa plaquinha, lembrando, né, caso o cliente tenha criptografado, você não vai conseguir recuperar. Quando o cliente criptografa os dados, só com a plaquinha para você conseguir acessar. Então, pessoal, o que é útil de informação para você que trabalha com recuperação de dados? Toda vez que receber um HD da Western Digital, você deve perguntar ao seu cliente se esse HD era interno ou externo. No caso, interno é o HD que já vai direto na CPU do seu computador. E o externo é que ele estava num case, certo? Se o cliente falou, não, esse HD era num case, eu usava ele como USB. Então você precisa que ele mande tudo que tinha.
se ele tiver a caixa, tudo, que ele mande tudo. Por quê? Dentro do case vai ter a plaquinha. Pode ser que a plaquinha seja o problema, porque às vezes só a plaquinha está estragada e não o HD. E daí como é que você vai fazer para conseguir acesso, já que a plaquinha está estragada? Aqui tem uma numeração nessa plaquinha. 4060-705059-001 REV-A. E aqui eu tenho outra plaquinha com a mesma numeração. Então essa plaquinha também vai ser compatível com esse HD. Então plaquinhas com mesmos números vão funcionar. Agora, se ele não tem a plaquinha, o que você faz? Bom, nós temos uma outra opção, mas isso a gente vai falar mais adiante em outro momento. Então fique nos acompanhando que você vai descobrir a outra maneira. Essa plaquinha aqui, caso você não tenha, que nem nós, que temos um estoque de plaquinhas, você pode encontrar facilmente no mercado chinês. Então você vai ali na internet, coloca a numeração e você vai encontrar essas plaquinhas da Western Digital. Pessoal, um detalhe importante sobre essa plaquinha, porque você pode de repente encontrar no mercado chinês, como eu falei, e você não encontrou exatamente a mesma numeração, mas você pensou, não, mas é plaquinha da Western Digital, vai funcionar. Não. Essa numeração aqui, e esse detalhe que eu estou falando, que tem que ser exatamente a mesma numeração da plaquinha, não é só porque eu quero dar um padrão para vocês, é porque cada numeração é um tipo de criptografia. Então, caso o HD do cliente tenha sido criptografado com a plaquinha 40, 60, 70, 50, 59, 001, ela só vai ser descriptografada com uma plaquinha dessa mesma numeração, porque cada numeração é um tipo de criptografia. Certo, pessoal? Então já falamos um pouco sobre esse HD externo que é 3.5, o HD grande, que é de desktop. Agora vamos falar do HD externo também, 2.5, que é aquele HD que vai em notebooks, né? Um HD menorzinho. Esses dois HDs são externos. Esse aqui é aquele que eu já mostrei para vocês. Conecta ali o USB e também aquela fonte, né, que vai na tomada. E esse aqui é um HD menorzinho, externo também, mas é USB. Só USBzinho. Esse aqui, com certeza, muitos já conhecem. Conecta o USB, conecta na máquina. Western Digital My Passport. Então, este HD aqui, vamos abrir ele. Este HD aqui da Western Digital, ele também tem criptografia. O que acontece? Qual é a diferença deste aqui para este? Bom, como você pode notar, essa plaquinha da criptografia, ela é removida. Aqui não tem plaquinha para remover. Ó, a placa ela já está embutida a criptografia aqui dentro. Tem HDs que tem outros que não tem. Como é que nós identificamos isso? Esse é o chip U14 que vocês estão vendo aí, circulado em vermelho. Então, como você pode ver, aquele chip U14, caso tenha neste HD, e o cliente disse, ó, coloquei uma senha, então está criptografado. Se não tem aquele chip U14 e ele botou a senha, provavelmente não é criptografia. Então, é importante que vocês saibam que esse tipo de HD da Western Digital, ele é o HD mais vendido aqui no Brasil. Então, as chances de você receber na sua empresa é altíssimo, porque o HD mais vendido é o que as pessoas mais compram. Esse HD da Western Digital, quando está criptografado, você não vai conseguir fazer conforme eu falei, de simplesmente trocar uma plaquinha por outra. Não é assim que funciona. A maioria das vezes, nós precisamos fazer uma conversão onde esse USB vai se transformar em SATA. Existe apenas uma maneira de fazer isso, e só tem o método Data Recovery que revela a maneira correta de você conseguir recuperar um HD da Western Digital 2.5 criptografado, que tem o chip U14. Tem também uma maneira de você recuperar ele sem fazer a conversão para SATA. No caso, fazendo a recuperação ele sendo ainda USB. Mas é algo que a gente vai mostrar mais à frente, então fique nos acompanhando
que nós vamos mostrar para você os dois métodos. O método direto no USB e o método que é a maioria dos casos que a gente precisa converter para SATA. E todos eles mostrando como a gente faz a descriptografia. Então nos acompanhe que a gente vai mostrar esse método de Data Recovery para vocês, onde nós mostramos as únicas maneiras de recuperar um HD da Western Digital My Passport. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Nós mostramos algo bem comum, porque a marca Western Digital é bem forte aqui no Brasil, muitas pessoas têm esses HDs. Então, para você que trabalha com recuperação de dados, é importante ter essas informações, porque às vezes você pode ficar decepcionado tentando fazer a recuperação e não conseguir recuperar nada. E talvez seja só um detalhezinho, que ele está criptografado, é por isso que você não está extraindo. Então fique nos acompanhando para mais dicas como essa, de casos simples e reais. E pessoal, não esqueçam de acompanhar a nossa semana, onde a gente vai dar mais dicas de como você trabalhar com recuperação de dados. Um grande abraço e até a próxima.